E nós queremos falar hoje um pouquinho sobre o processo de uma vida de êxito. Então, para todo êxito, precisa-se de um processo anterior. Estou vivendo aí um processo de gravidez com a Ju, né? E dentro desse processo, existem alguns caminhos, alguns cuidados que precisam acontecer para que o processo ele conclua e na conclusão dele comece uma vida de êxito. Consegue me entender? Existe uma preparação, existe um passo a passo que nos vai preparar dentro de um propósito que na finalização vai nos lançar para um novo tempo de viver esse êxito desse tempo de preparação que antes nós vivemos. Então eu vejo aqui o Amarildo, estava conversando com o Amarildo esses dias, nem perguntei, mas é um exemplo bacana, né? Não vai denigrir nem expor. Mas eu perguntei para ele, quando foi que você começou a trabalhar com corretagem? Ele começou a explicar, e começou a explicar o processo da vida dele. Como ele foi sendo preparado até ele abrir a empresa dele de corretagem, né, de seguro, e hoje ele viver o êxito da carreira dele. Cada um de vocês, eu olhando aqui agora, passando os olhos, tiveram um processo que lançaram vocês para dentro de um propósito, dentro de um projeto, e dentro desse projeto começaram a viver o êxito desse projeto. Mas a gente não vive êxito em projetos se a gente não vive um passo a passo antes, se a gente não é preparado, se a gente não passa por esse processo, né? Tenho acompanhado aqui pelas redes sociais a alegria da minha irmãzinha Laís, né? Está passando de novo por um processo, né? De preparação para viver uma vida de êxito. Conseguiu uma bolsa sensacional, né? Olha lá, a mãe coruja beijando. E hoje nós queremos falar sobre isso. Quando eu analiso a vida do Senhor Jesus, eu percebo que por 30 anos ele foi colocado dentro de um processo desse, de passo a passo, para que quando ele foi introjetado dentro do ministério dele, ele pudesse tirar do tempo de processos sabedoria de como se viver o seu ministério. É tão bacana você analisar a vida do Senhor Jesus, porque quando ele para falar das suas parábolas, ele está falando de algo que ele observou, que ele contemplou no tempo do passo a passo. Coisas que ele observou durante ao longo da vida dele, quando ele estava exatamente dentro do processo de treinamento da vida dele. E você vai perceber ao longo da mensagem, a mensagem ela tem 4 pontos. Mas como os pontos eles são muito densos, eles têm muito conteúdo, eu vou falar sobre 2 pontos hoje. O primeiro ponto, o segundo ponto que nos vão injetar para viver uma vida mais densa dentro do terceiro e do quarto. Quando passamos pelo quarto, acaba-se aquele processo e nós já estamos prontos para entrar e viver essa vida de êxito. Então eu não vivo essa vida de êxito enquanto eu não passo por esses 4 passos. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que a gente comece a conversar sobre isso em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. 2 Reis 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. E diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Diga comigo assim, Gilgal. Marque o nome dessa cidade, diga de novo, Gilgal. Elias partiu de Gilgal com Eliseu, verso 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Diga assim, Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim desceram a Betel. Verso 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. Ele disse: sim, eu sei, calai-vos. Verso 4. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Diga comigo, Jericó.
Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó. Verso 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabe que hoje o Senhor tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. E Elias disse mais uma vez: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Diga, Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma e outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Preste atenção nisso, querido. Quando eles passaram o Jordão, já fazendo aí um spoiler para você do final da mensagem, na semana que vem. Pede-me o que você quiser. Pede-me o que você quiser que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Verso 10. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Último verso. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Mais um verso. Mais um. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então as suas vestes e as rasgou em duas partes. Só até aí. Espírito Santo, nós sabemos que o Pai nos ama. E o Pai se moveu em amor por nós, enviando o seu Filho Jesus para pagar um preço por cada um de nós. E o preço foi caro, foi preço de sangue. Preço para que o Pai fosse glorificado. Nessa hora, Espírito Santo, eu peço: glorifica o Filho Jesus. Respalda a palavra dele. Revela essa palavra em nossos corações. Nos tira, Senhor, da zona de conforto e nos lança mais uma vez para dentro do coração do Senhor Jesus. Nós queremos galgar degraus mais altos na nossa vida de fé, no nosso caráter, na nossa forma de amar as pessoas. Espírito Santo de Deus, decodifica a tua mensagem no nosso entendimento, no nosso coração, e ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa perceber a verdade do Senhor descrita na tua palavra, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Primeira fase, querido, do processo, desse projeto, o primeiro passo é que Elias e Eliseu, eles saem de Gilgal, aquela primeira cidade. E é muito, muito interessante quando a gente vai estudar sobre os significados de cada cidade dessa. Cada cidade dessa tem um significado. Para que fique bem marcado para você, está escrito aqui em cima de mim: Gilgal. Pergunta assim para mim: o que é Gilgal? Gilgal o significado da palavra é um rolo, ou lugar de roda, ou ciranda. O primeiro lugar, querido, que nós devemos sair para viver uma vida de êxito é exatamente desse lugar. Nós devemos sair dos rolos, nós devemos sair dos lugares de roda, nós devemos sair das cirandas que muitas vezes a vida nos coloca.
o que é Gilgal em nossas vidas? É o lugar onde sempre acontecem as mesmas coisas. É o lugar onde se vive os mesmos sentimentos. É o lugar de mágoas, de tristezas, um lugar de amarguras sem fim, um lugar de falta de perdão, de incômodos, de más lembranças, de opressões, de preocupações, de depressões, pelo fato de ressentimento. O que é o ressentimento? É o ressentir. Eu começo a viver alguma coisa nova, de repente um cheiro, de repente um ambiente, de repente uma pessoa, de repente a passagem por um determinado local me catapulta para trás, para o start ou o lugar onde eu sofri um trauma. Eu ressinto as dores daquilo que eu senti um dia. Eu não consigo viver. Eu fico em Gilgal. Eu começo a andar, começo a caminhar, e de repente está eu lá de novo em Gilgal, ressentindo algumas coisas. Gilgal é o lugar onde você sai de uma enfermidade e você entra em outra. Você sai de uma enfermidade e entra em outra. Você sai de uma dor e entra em outra. Você machuca o seu corpo e você entra em outra machucadura. E assim por diante. Gilgal, lugar de roda, lugar de ciranda. Por mais que andamos, se cansamos, porque não chegamos em lugar nenhum. É como se estivesse andando dentro de um carrossel, ao contrário. Os cavalinhos passando, e nós andando, só que não chegamos em lugar nenhum. Esse é o lugar que nós devemos sair. Você sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento, em outro relacionamento, em outro relacionamento, e relacionamentos destrutivos. Mas sabe o que Gilgal faz com as pessoas? Que toda vez que ele começa, ele fala assim: não, agora vai avançar, agora vai acontecer. Daí de repente, daqui a pouco, está no início de novo da mesma coisa. Gilgal, você sai de um emprego, entra em outro, e logo estando dentro daquele, você diz: agora esse emprego aqui é o emprego que eu sonhei para a minha vida. Algumas coisas começam a ficar difíceis ali, e o que acontece? Logo já não está mais naquele emprego, e começa outro emprego, e começa outro emprego, e começa outro emprego, e de repente a pessoa olha para trás, faz 2, 3, 10 anos, 15 anos, que essa pessoa não consegue parar em emprego nenhum, e ela fica sempre girando em roda, ela não consegue avançar a vida dela, ela não consegue se firmar em uma profissão, ela não consegue ser alguém que tem cravado em sua identidade uma profissão. Não que a profissão seja parte da identidade, mas é impossível você olhar para uma pessoa. Você olha aqui para o pastor Fábio. Você olha lá para o açougueiro Joaquim. A identidade dele é Joaquim, mas existe uma profissão que está colada naquele homem. Mas existem algumas pessoas que ficam pulando de galho em galho e nunca avançam. E esse é o lugar que nós somos convidados a sair desse Gilgal, dessa ciranda, desse lugar de roda. Quando nós não saímos, não se firmamos em alguns empregos, muitas vezes a vida financeira ela também não avança. Você sai de uma dívida e cai em uma outra dívida muito maior. O salário parece que sempre está caindo em um saquetel furado. Você ganha até bem. E você fala assim: agora eu estou ganhando bem, agora sim vai dar para guardar dinheiro. Chega no final do mês, o dinheiro ficou lá no dia 20, nós já estamos no dia 30, acabou o dinheiro antes. Que ciranda é essa? Que lugar de roda é esse que tem prisionado pessoas, fazendo com que elas acreditem no início
que vai chegar em algum lugar, mas de repente elas se veem no começo do mês de novo, recebendo o mesmo salário e vendo que o salário não chega ao fim do mês. Essa ciranda que nunca acaba. De repente você olha e fala assim, mas quando é que isso vai acabar? Quem já viveu algo assim? Em alguma dessas áreas que eu estou falando? Olha só, Gilgal também fala de gente que não para em nenhuma cidade. Porque para aquela pessoa o problema é a cidade. Ah, essa cidade aqui não me oferece oportunidade. E eu vou mudar de cidade. Ele pega e muda de cidade. Aí ele muda de cidade, ele muda de cidade, ele muda de cidade, ele muda e muda e muda e muda. E as coisas não acontecem na vida dele. Não acontecem na vida dessa pessoa. Gilgal é esse lugar que não nos deixa avançar. Esse lugar que não deixa a gente continuar. Nós estamos sempre recomeçando. O que é, querido, na sua vida que você está sempre recomeçando? O que é na sua vida que tem te catapultado lá para trás? Que você fala, eu não aguento mais isso, faz 2 anos que eu vivo isso, faz 3 anos que eu vivo isso, faz 5 anos que eu vivo isso, faz 10 anos que eu falo disso. De repente, você está lá avançando na sua vida, desempenhando, fluindo, realizando coisas, e você vai conversar com um amigo, né? Um amigo de longa data que você não vê, e de repente você vê aquele amigo com as mesmas mágoas, com os mesmos ressentimentos, lutando com as mesmas coisas. A pessoa não avançou. O sonho que eu tenho, querido, para os cristãos, principalmente para a comunidade Caminho Vivo, é que quando você e eu chegarmos a um lugar e a pessoa falar assim, como você está diferente, não há mais ressentimento na sua vida, não há mais falta de perdão, como o tempo te fez bem. Você já ouviu essa frase? Como o tempo te fez bem. Você era novinho, você era meio feinho, né? Você tá parecendo aquelas mulheres da revista Caras. Antigamente você era meio feinha quando você era nova. Agora você ficou mais velha, ficou mais ajeitadona, né? Tá cheirosona, tá bonita, fazendo cabelo e tal. Não só diferente na parte exterior, mas na parte interior. O sonho que eu tenho é para quando eu e você chegarmos num lugar, abrirmos a boca e sair vida de dentro de nós. E as pessoas falarem assim, nossa, antes você era tão reclamão, você era tão crítico, falava de tanta coisa que não edificava, mas hoje, quanta coisa boa sai de dentro de você. Eu sonho com uma igreja que não está mais presa em Gilgal. Eu sonho com uma igreja que não está mais vivendo em uma ciranda. Uma igreja que tenta viver, mas no momento instante onde ela faz o esforço de caminhar, ela é catapultada lá para trás. Uma igreja que muitas vezes não acredita que pode ser feliz, ou que não dá o direito de ser feliz. Fala para a pessoa do teu lado aí, você deu o direito? Você deu o direito de ser feliz? Gilgal, querido, é esse lugar onde nós não conquistamos. Gilgal é um lugar onde nós não realizamos, onde nós não manifestamos. Porque nós estamos presos em um lugar de engano. Queridos, o lugar onde o diabo ama nos colocar é nessa ciranda. Por quê? Porque nós nos movimentamos, porque nós suamos, porque nós desempenhamos algumas coisas. Eu quero dizer para você, às vezes nós compramos algumas coisas, colocamos coisas dentro da nossa casa, fluímos em algum tipo de prosperidade, mas isso não quer dizer que nós estamos fora de Gilgal. O que é estar fora de Gilgal? Quando você olha para a vida de Eliseu, que é um homem que foi chamado a sair de Gilgal, ele era um homem abastado. Naquele tempo, você não conseguia mensurar a riqueza de alguém por um carro, por uma moto, até por uma bicicleta. Não existia. Não existia televisão, não existia tapete, não existia sofá, não existia essas coisas. Então como que você mensurava a riqueza de uma pessoa? Através dos animais. Então a pessoa que tinha uma cabra, ela já era uma pessoa de classe média alta, né? Às vezes até a pessoa colocava a cabra no pescoço e saía para dar uma volta, para dar
mostrar a sua potência. Não era o celular, era uma cabra, né? Segurando uma cabra assim. E a Bíblia diz que Eliseu, ele tinha uma junta de bois. Quer dizer, ele não era um Zé Ninguém. Além dele ter uma junta de bois, diz que ele tinha aparelhos de arar a terra. Quer dizer, era alguém que tinha recursos. Para aquele tempo, era alguém que tinha recursos. E ele não tinha só recursos, ele era alicerçado por uma família. Porque quando ele recebe o chamado de Eliseu, ele fala assim: espera eu ir dar um tchau lá para meu pai e para minha mãe. E eles falam: vai lá, corre lá e volta, que nós temos muito trabalho para fazer. Quer dizer, ele era alicerçado por uma família e era abastado em riquezas. Mas mesmo esse homem que era abastado em riquezas, vivia em Gilgal. Eu já contei aqui algumas vezes que quando eu trabalhava de segurança pessoal em Curitiba, eu trabalhei para o homem mais rico de Curitiba. Um dos homens mais ricos de Curitiba. Porque quem é rico mesmo, você não consegue mensurar a riqueza dele porque eles escondem. Mas assim, era 18 carros na garagem, incluindo Ferrari, Lamborghini, Maserati, tudo que você pensar. O carro que ele comprou para eu trabalhar, para seguir ele, era um Fusion, um Ford Fusion. Fica com esse velhinho aí para você seguir eu. Era um homem muito abastado, fora do comum, fora da realidade, da minha realidade até então. Um homem de uma riqueza incalculável. E uma das empresas, um dia eu fiquei sabendo, 33 milhões por mês. Uma das empresas, eram várias empresas, todas do mesmo gabarito. E um dia esse homem sentado com um copo de uísque cheio de gelo, ele pega aquele copo de uísque e fala assim: hoje, só hoje, uma das minhas empresas renderam líquidos 6 milhões. E eu sou o homem mais triste dessa terra. E bebeu o copo de uísque. Aquele homem estava onde? Em Gilgal. A família dele não avançava, os filhos dele se perdendo, a mulher se separou, foi morar com outra pessoa, a vida destruída, destruída. Certa vez nós fomos à fazenda e encontramos um voodoo gigante com a roupa dele, cheio de carne podre no lugar do estômago, na barriga. Nós perguntamos para ele: o senhor tem problema de estômago? Ele comprava de caixas de Estomazil, que ele não sabia o que ele tinha. Estava sendo destruído. É claro, eu não perdi minha oportunidade. Falei do amor de Jesus, orei com ele algumas vezes. Ele conheceu o amor de Jesus através da nossa vida ali dos seguranças. E hoje, graças a Deus, é liberto pelo menos daquela dor do estômago. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as riquezas não refletem uma segurança de que a pessoa saiu de Gilgal. Gilgal é um lugar de cansaço, é um lugar de sufoco, é um lugar onde nós vivemos estafados de sempre viver as mesmas coisas. As coisas não avançam, não fluem, as coisas não acontecem. Você já viveu assim em alguma área da sua vida? Você já viveu assim em alguma situação? Eu atendendo, um pai me trouxe um menino para eu atender, não é da igreja. Ele trouxe um menino de 19 anos em profunda depressão, couro e osso, magro, arrebentado por causa das drogas. Eu comecei a conversar com aquele menino, comecei a contar alguns testemunhos de vida no espírito. Os olhos daquele menino começaram a brilhar. Eu falei assim: o que acontece dentro do teu coração quando eu te conto essas coisas? Ele: uma vontade de viver isso, sabe? Parecia que era um grito: pelo amor de Deus, me tira daqui desse Gilgal. Porque Gilgal é isso, é um lugar que você vive, mas não vive vida em abundância. Está sempre girando, sempre girando. Eu aconteço, eu acordo, eu levanto, eu vou trabalhar, eu faço várias coisas, mas está opresso aqui. Esse é Gilgal. Isso é Gilgal. Você já viveu com a sensação de que nada acontece?
na conversa com esse menino, eu falei assim: te passa pela cabeça que existe algo maior do que tudo isso que você está vivendo? Ele falou: é o que eu espero. Não é possível que não tenha uma vida diferente dessa que eu estou vivendo. Eu quero acreditar que existe uma vida, ainda mais você contando, pastor, dessa vida no Espírito, que você conversa com Deus, que Deus fala com você. Eu falei: sim, meu irmão, isso é verdade. Existe essa vida. Ele: pastor, eu quero viver isso. E na conversa com aquele menino me despertou alguma coisa. Porque eu sei, querido, que não é só com o menino que está fora da igreja, mas é com os meninos e as meninas que estão dentro da igreja também. Porque só existe uma forma, querido, de eu sair de Gilgal. E ela está descrita no texto. A pergunta é: como sair de Gilgal? Fale para mim assim. Você tem interesse em saber? Como é sair de Gilgal, pastor? Só as pessoas que falaram: vem aqui, eu vou contar baixinho. Estou brincando. Agora que você viu que não é nenhuma pegadinha, você pode copiar e colar, tá? Fala de novo assim: pastor, como é sair de Gilgal? Como eu faço para sair de Gilgal? Olha só o que diz o texto lá. Coloca lá, Jean. Verso 1. 2 Reis 2, 1. Diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. A resposta está aí. Clara, explícita e negrito para todo mundo ver. Como que eu saio de Gilgal? Uma coisa que eu vivo sempre pregando aqui. Você não consegue sair de Gilgal enquanto você não estabelecer quem é o seu líder espiritual. Você não sai de Gilgal. Não sai de Gilgal. Quando as coisas não acontecem nas nossas vidas, é preciso perguntar a nós mesmos: quando é que eu vou parar de seguir a opinião pública? Às vezes, ao invés de seguir o líder, preste atenção que Elias começou a ser seguido por Eliseu. E você viu ele seguindo Eliseu por várias cidades. Para onde ele ia, ele seguia. Então ele decidiu seguir um líder espiritual, que era Eliseu no caso. E a pergunta que às vezes não pode se calar dentro de nós é: eu preciso parar de seguir a opinião pública para começar a seguir um líder. Eu preciso parar de me preocupar com o que as pessoas acham e começar a dar atenção para o que o líder fala. A primeira coisa que eu preciso fazer para sair de Gilgal é seguir um líder. Eu preciso parar de seguir a multidão. Todo mundo vai, eu vou. Todo mundo não vai, eu não vou. Eu estou seguindo o líder? Você percebe na nossa leitura que existiam vários profetas ali, em vários lugares. Existiam profetas em Betel, existiam profetas em Jericó, existiam profetas lá no Jordão. Mas os profetas não estavam seguindo Eliseu, que era o profeta que ensinava esses profetas. Mas existia um homem que resolveu seguir o líder. E ele saiu de Gilgal. A pergunta que, quando eu quero fazer para sair de Gilgal, eu preciso parar de seguir os meus achômetros. Tem muita gente que não sai de Gilgal porque eles têm os seus achômetros muito certos e firmados. Algumas pessoas sentam para conversar comigo e antes de saber a minha opinião, eles falam assim: pastor, eu vivo a minha vida de evangelização assim, 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 assim. E é assim que eu vou viver. Eu fico torcendo assim, tomara que ele não me pergunte agora, né? Porque se ele me perguntar, vai ser totalmente contra. Mas ele já se colocou na situação. Passei o olho aqui agora, vi uma pessoa que
que sempre me ensina. Essa pessoa, ela perguntou assim: pastor, eu sempre faço meus dízimos, as minhas ofertas, assim. Como é que é para fazer aqui na igreja? Uau! Fica muito mais simples de você falar para a pessoa e muito mais simples da pessoa te seguir. A pessoa não determinou, não falou antes. Mas tem algumas pessoas que sentam diante de você e falam assim: ó, pastor, o negócio é o seguinte, eu não dou dízimo, oferta, isso, assim, assim. Eu não sou casado com a minha esposa e eu vou continuar assim. Ué, mas é a esposa, não é? Aí você já começa a entrar no conflito. Sorte que a pessoa não pergunta opinião, porque se ela pergunta opinião, vai chocar, eu vou falar e o negócio não vai dar certo. A pessoa, ela tem os achômetros dela. Ela não segue um líder. Ela segue o seu próprio intelecto, a sua própria forma de pensar. Eu preciso perguntar: quando é que eu vou parar de seguir os vários pastores? Tem pessoas que têm vários líderes, vários pastores que a pessoa segue. Quem é o seu líder? Quem é o seu pastor? Qual é a sua igreja? Você não consegue sair do Gilgal porque você não estabeleceu quem é o seu Elias. Quem é o seu Elias? Que você determinou no seu coração, que você assentou no seu coração. O meu Elias é esse. Querido, siga ele. Agora a pessoa segue Elias, né? Eliseu está lá seguindo Elias, mas ele entra na internet. Vendeu os bois dele, os carros de boi, comprou um computador, colocou uma internet na casa dele e começa a seguir os pastores no YouTube. E começa a colocar em xeque o que o líder dela fala. Quem é que você está seguindo? Você não vai conseguir sair de Gilgal dessa forma. Não vai conseguir. Elias, querido, ele era um homem que seguia, sabe quem? Os bois. Está lá com, como é que chama esse negócio aqui? O arado. E a visão dele era meio estranha, né? Ele só via o traseiro ali de um boizão seguindo. Era quem ele seguia. Sabe o que eu vejo em seguir um boi? Seguir as ordens do seu trabalho, porque boi fala de serviço, fala de trabalho. Então eu sigo as ordens daquilo que o meu emprego me dita. Não, querido. Você só sai de Gilgal a hora que você estabelecer quem é o seu líder espiritual e você começar a seguir ele. Isso é um princípio espiritual, querido, que eu aprendi lá na faculdade e que eu já pregava isso em 2011. Eu estabeleci isso na minha vida, a minha vida rompeu porque eu entendi, eu preciso seguir a um homem. Esses dias, saí com o Wellington, a gente estava conversando dentro do carro, e ele falou assim: pastor, quem o senhor escuta? Eu escuto duas pessoas, Bill Carvalho e Arno Heinz. O meu pastor e o pastor do meu pastor. É eles que alinham o meu coração. Eu decidi, é eles que são os meus líderes, eles são os meus pastores. Por algumas vezes, algumas pessoas chegaram aqui e falaram assim: o Fábio é o meu pastor. É interessante, querido, que você olha para a vida dessa pessoa, e a vida dessa pessoa, ela flui, ela avança, ela acontece. Por causa de mim? Não, é por causa que essa pessoa se colocou em um fluxo de rio que avança, que joga ela para frente. Eu acredito, querido, que eu não tenho força de abençoar ninguém, de fazer ninguém mais próspero. Eu, como um ser humano, eu não consigo fazer nada se essa pessoa ela não entrar no rio, se essa pessoa não entrar no fluxo. E algumas pessoas, elas decidem entrar no fluxo. Então olha só, Eliseu, ele decidiu entrar no fluxo de Elias. Isso me esclarece um princípio: quando eu não estabeleço no meu coração o líder, as coisas elas não avançam. Observe esse princípio nas empresas. Atente-se comigo, nas empresas. Olha só. Enquanto o funcionário ele não decide seguir o chefe do seu setor, as coisas avançam. É um princípio espiritual. Eu estou aqui na empresa, mas eu não vou fazer nada que o meu líder está falando. Não vou fazer nada que o meu chefe está falando.
As coisas avançam para essa pessoa? Sim ou não? Você tem um funcionário lá, e você está vendo que ele resiste. As coisas avançam para ele? Às vezes até você quer que avance, mas ele não faz o que é preciso ser feito. Não avançam. Porque é um princípio espiritual. Aí a pessoa fala assim, esse chefe aí, ele está me perseguindo. Esse chefe aí não gosta de mim, porque eu não quero fazer as coisas do jeito que ele está mandando fazer. É um princípio espiritual. As coisas não avançam. Observe esse princípio aqui na escola. Enquanto o aluno não decide seguir a professora, ele avança? Diz aí, Meire. Diz aí, alunos. Não avança. Eu vou seguir o vizinho aqui, o Joãozinho, que ele é muito bom de bola. As coisas avançam. Na escola, eu preciso seguir o líder, que é a professora. É um princípio espiritual. E eu não saio de Gilgal. Eu fico 4 anos na 4ª série, já estou lá. Professora, posso ir no banheiro? Essa professora me persegue. Só porque eu sou amigo do Joãozinho, que é bom de bola. Ele não se submete à professora. As coisas travam a vida dele. Mas a culpa é sempre das pessoas, não dele. Na família, enquanto o filho não decide seguir os pais, as coisas acontecem? Acontece. É um princípio espiritual. É assim em tudo. Por quê? Porque é um princípio espiritual. Se você não estabelecer no seu coração quem é o seu líder, e não se propor no seu coração em seguir a ele, você está fadado a permanecer em Gilgal. E nós temos que sair de Gilgal, porque existe mais vida fora de Gilgal. Quem é seu líder espiritual? Não precisa responder. Quem é seu líder espiritual? Quem é que você decidiu no teu coração seguir? É o pastor do YouTube? É a mãe de Ná? Quem é? Querido, seja fiel a ele. Seja fiel a ele. Estava numa reunião do conselho de pastores, conversando com o presidente e mais algumas pessoas. A gente falando dessas pessoas que viajam várias igrejas. A pessoa não entende que ela está numa ciranda. Que se ela não entende que ela está semeando infidelidade na vida dela. E aí quando ela colhe infidelidade, ela se frustra. E ela não sabe de onde vem a infidelidade, porque aquilo que ela semeou, ela não gostaria de colher, mas ela colhe. Colhe desonra na vida dela, colhe várias coisas, porque ela escuta várias pessoas. E na verdade, quase sempre não escuta ninguém. A forma de eu sair de Gilgal, querido, é estabelecer uma pessoa, estabelecer um Elias e escutar a ele. Eu tenho convicção, querido, que você já foi um líder espiritual de alguém. Quem sabe lá na tua escola, quem sabe no teu trabalho. Você foi o líder espiritual de alguém. A questão é a seguinte: se aquela pessoa ela tivesse dado ouvidos para você na situação de ciranda que ela estava, ela tinha saído daquela situação, sim ou não? Tinha. Mas ela não te deu ouvidos. E Deus tinha te colocado como um Elias na vida daquela pessoa. E você sabia exatamente o que ela precisava fazer para ela sair. Você deu um toque para ela. Faça isso. Sabe, é claro isso. Faça isso que vai acontecer, vai dar certo. A pessoa fala, não, beleza. Mas ela não faz. E ela continua, e você olha de longe, e aquela pessoa continua girando. É triste, querido, porque passa 10 anos, você encontra a pessoa e fala assim, meu Deus, essa pessoa está aí ainda. Essa pessoa conversava das mágoas dela com o pai dela há 3 anos atrás, e parece que hoje aumentou. Que triste. Não conseguiu liberar perdão, não conseguiu, sabe, se desvencilhar desses sentimentos que ancoram ela na vida. Mas a partir do momento que ela começa, ela estabelece, eu vou dar ouvidos, eu vou escutar o meu Elias. Esse é
o meu pastor, esse é o meu líder. Quem é o seu líder de grupo familiar? Esse ano, querido, nós fizemos uma coisa diferente nos grupos familiares. Nós estabelecemos os líderes e colocamos as pessoas debaixo da liderança. Hoje você pode chegar para mim e falar assim: pastor, eu não gostaria de ficar debaixo da liderança desse líder, não por causa dele, mas porque os meus amigos estão nesse grupo. Você poderia me mudar para esse grupo? Sim. Você vai receber essa pessoa como líder sobre a sua vida? Vou. Beleza, meu irmão, vamos escrever aqui, vamos passar para você para outro grupo. Sabe por quê que a gente descobriu isso? Conversando com o pastor Arno, a gente descobriu que o líder vai ficar mais seguro. O líder vai saber: eu sei que você quer ficar debaixo da minha liderança. Não foi algo que foi imposto, né? Então a gente melhorou nesse sentido, né? Então, se você não está em um grupo familiar, você pode falar assim: pastor, tem um grupo familiar lá, tal, que eu gosto, é bacana, eu quero estar junto. Beleza, nós vamos facilitar isso para você, mas nós queremos que você estabeleça o seu Elias. Quem é o seu Elias? Essa é a primeira cidade, que nós só saímos dela a partir do momento que nós estabelecemos o nosso Elias. A segunda cidade que ele entra é Betel. Diga comigo, Betel. O que significa Betel? Nossa, gente, não vai dar tempo, não. Quem que acelerou o relógio? Bet-El significa casa de Deus. Casa de Deus, ou casa do pão. Betel significa lugar de sustento, lugar de provisão, lugar de proteção, lugar de revelação. Betel não é apenas um lugar, é muito mais do que um lugar. Betel é uma dimensão espiritual, pois podemos estar no lugar chamado, no lugar denominado casa de Deus, e estarmos distantes, estarmos a quilômetros de distância do Betel. Betel é casa de Deus. E muitas vezes nós entendemos casa de Deus, e é muito importante, existe um valor nesse lugar, no ajuntamento, no lugar onde os santos se reúnem, existe uma importância nesse lugar. Mas eu posso estar nesse lugar, chamado casa de Deus, e não estar em Betel. Porque Betel não é um lugar, Betel é uma dimensão para onde eu sou transportado através da minha disposição de ser. Quando eu digo ser, eu falo da minha disposição de corpo, alma e espírito. Eu estou inteiro dentro daquele lugar. Eu gosto muito, estava comentando com o Diogo, que eu gosto muito daquele, é um clipe daquela música Como Prometeste. É um desenho e aquele desenho fala de alguém que entra dentro da igreja, se ajoelha e começa a orar. E a música começa a acontecer, ele começa a passar várias coisas na cabeça daquele homenzinho lá que está orando. E de repente a tela começa a tremer, começa a vibrar e ele faz sup! E ele é levado dali. E ele tem um supra-sumo, ele tem uma fração de êxtase dentro dele. E ele é levado para uma dimensão em Betel. Ele sai daquele lugar. Um outro exemplo disso é quando Pedro ele vai ao templo para orar ali em Atos 3. Ele encontra um homem sentado e ele diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro estava na casa de Deus, na casa do pão? Estava. Ele levantou aquele homem e entrou com aquele homem. Mas em Atos 10, Pedro ele está orando. E no momento que ele está orando, a Bíblia diz que ele tem um êxtase. Nesse momento que ele tem um êxtase, ele é lançado para essa dimensão chamada Betel. Então Betel, querido, existem pessoas que estão em Betel e existem pessoas que estão em Betel. Quem aqui está conseguindo me entender? Existem pessoas que estão no lugar Betel, existem pessoas que estão na dimensão Betel. O meu esforço, querido, é que para que as pessoas que cheguem no local Betel encontrem o caminho de ser lançados para a dimensão Betel. Porque as pessoas que estão na dimensão Betel recebem a revelação da graça, recebem a revelação da palavra de Deus, recebem a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Abra comigo a Bíblia ali em Salmo 73. Vou pular algumas coisas aqui, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E nós vamos terminar isso um pouquinho
mais cedo. Salmo 73, verso 1. Fala de um homem, querido, chamado Asaf. Esse salmo é um salmo de Asaf, que era um sacerdote, que era músico e que morava na casa de Deus. Morava na igreja hoje. E olha o que acontece com ele. Tem que acompanhar aqui pela minha Bíblia para eu não me perder. Vamos até o verso 12, olha lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Essa pessoa estava dentro da casa de Deus, mas com os olhos nas pessoas que estavam fora. E olha o que vai acontecendo com ele, verso 4. Porque eles não sofrem dores, são robustos, robustos é o seu corpo. Não se acham em tribulação como a outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transformam as fantasias do seu coração, transbordam, gotejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põe na sua boca contra os céus, e a língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em insegurança, aumentam as suas riquezas. Ele está falando: eu estou aqui buscando a Deus, estou aqui me esforçando, e esse povo que nem busca a Deus, olha só o que está acontecendo com eles. Eles estão prosperando, eles estão ganhando. Aí ele entra numa crise, olha o que ele fala no verso 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Não está valendo a pena. Ele começou a analisar a vida dele e falar assim: não vale a pena seguir a Deus, não. O povo lá está ganhando dinheiro, o povo lá está avançando, o povo está conquistando. E eu aqui com meu Fiat 147, com o vidro baixado, aquele calorão, para no semáforo, pé no potassaco, né? Pé no freio, acelerando para não morrer. E de repente vem um ímpio lá, que vive fazendo mal para todo mundo, para lá com uma caminhonetona, vidrão fechado, ar-condicionado. E se ele meu Deus, o que está adiantando buscar Deus? E ele começou a analisar a vida dele, começou a ficar com essa tristeza. Pois todo dia tenho afligido e me castigado a cada manhã. Verso 15. Se eu tivesse dito também, falarei assim: eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. 16. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil demais para mim. Olha só, aonde é que aconteceu a mudança de Asaf? Verso 17. Até que entrei em Betel. Até que entrei na dimensão. Ele reclamava, morava na igreja aqui. Estava todo dia na igreja. Era um servo da igreja. E começou a reparar a vida dele, comparar a vida dele com a vida de várias pessoas. E a minha vida não é legal. Até que entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. O fim deles não será como o fim daqueles que entram em Betel. Existe uma diferença, querido, de estar na igreja e entrar nessa dimensão igreja.
As pessoas que entram nessa dimensão Betel, elas não conseguem se ver longe da casa de Deus. Porque aquele lugar marcou a vida dela. Foi ali que eu conheci a dimensão Betel. E para onde eu vou, eu quero encontrar uma igreja. Eu vou para a praia, domingo à noite eu quero encontrar uma igreja. Está tendo feira de exposição na minha cidade. Aleluia! Eu vou para Betel, na casa do meu Deus. Porque no fim, eu quero entrar na dimensão Betel. Quem aqui está me entendendo? Vamos encerrar então. A questão, querido, que quando você entra nessa dimensão Betel, eu quero chamar os músicos para cá já. Vamos encerrar. Acontece o que aconteceu ali com Elias e Eliseu. Diz que quando eles estão em Betel, eles estão prestes a partir para a nova etapa da vida deles. Eliseu já tinha decidido que Elias era o líder dele. Ele já tinha entrado em Betel, nessa dimensão espiritual, e agora ele estava pronto para partir para a nova fase, a terceira fase, chamada Jericó. E nesse exato momento, se levantam homens contra ele, para dizer assim: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. Quando você está pronto, querido, para passar por uma nova fase, para passar por uma nova dimensão, um novo passo, algumas pessoas, alguns profetas se levantam para falar para você assim: para de seguir esse Eliseu. Esse Eliseu acabou, está perdido, já deu. Para de seguir ele. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? Ele disse: sim, eu sei, calai-vos, porque eu vou seguir ele até eu ver ele subindo no redemoinho. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Eliseu, ele ficou esperando o líder dele subir, não cair. Ele não estava esperando o líder dele cair, ele estava esperando o líder dele subir. Esse é o coração do discípulo que entendeu quem é o seu Eliseu. Eu não estou na torcida para o meu líder cair, eu estou na torcida para o meu líder subir. Amém? Semana que vem eu quero falar dos últimos 2 passos, o que é Jericó e o que é o Jordão. E depois que se passa o Jordão, existem algumas perguntas que podem ser feitas. O que você quer que eu te faça? Ele diz assim: eu quero porção dobrada. Eu posso pedir qualquer coisa depois que eu passo pelo Jordão, mas antes eu preciso passar por Jericó. Mas para eu passar por Jericó, antes eu preciso sair de Gilgal. Eu preciso sair do lugar de roda. Eu preciso sair das cirandas da vida. Eu só saio das cirandas da vida quando eu decido quem é o meu líder. Quando eu decido quem é o meu líder, eu consigo entrar na dimensão chamada Betel. Consigo parar de olhar para as circunstâncias e consigo enxergar acima das camadas que o mundo tenta me mostrar. E eu consigo enxergar da forma com que Deus enxerga. Amém?